lindas, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também parceira do curso Ímpar Online, hoje fazendo um evento todo especial para você, concurseira, concurseiro que acompanha o curso Ímpar e também que me acompanha. Vamos aqui verificar as perguntas, tá? O Marcos Mendes. Marcos, ele está aqui pedindo para que eu fale um pouquinho sobre a diferenciação entre as orações. Perdão. Orações subordinadas adjetivas e explicativas. Eu copiei a pergunta que a pessoa mandou para mim e colei aqui, ok? Por isso que tá sem esse O. Então, se houver alguma digressão, é por erro de digitação. As diferenciações entre as orações subordinadas adjetivas e explicativas. Eu acredito que a pergunta de Marcos tenha sido a diferenciação entre as orações adjetivas restritivas e explicativas. É uma pergunta muito importante, é uma dúvida muito importante. Por quê? Na prova do CESP, pensa num conteúdo que cai bastante, é justamente o conteúdo de orações adjetivas. A oração adjetiva é uma informação que irá caracterizar um substantivo, ok? Ela é introduzida por um pronome relativo. O mais importante, o mais relevante pronome relativo, aquele com o qual você mais se preocupa, é justamente o pronome que, quando é substituível por o qual ou a qual, o que é um pronome relativo. Ele vai introduzir uma oração que caracteriza, ok? Esta oração que caracteriza, ela pode apenas explicar, dar um adicional, tá? Da informação, ou restringir, limitar. Eu gosto muito de um exemplo que eu apresento em sala de aula, que é justamente: o homem que me deu flores chegou. Se eu falo para meu namorado: amor, o homem chegou. Ele, como é um pouquinho ciumento, ele vai perguntar para mim: mas Rose, que homem? Ok, o homem foi qualquer homem? Não. O homem que me deu flores, o homem que me criou, por exemplo. Eu tenho aí uma informação que é fundamental para o meu processo de comunicação. Então, ela limita, ela restringe. Você não pode separar nada que seja essencial à informação. Quanto mais essencial for a informação, menos possibilidade você terá de separar por vírgula. Então, quando você pensar em orações adjetivas, você vai identificar, ela é restritiva quando ela é essencial. Então, ela não pode ser separada por vírgula. Ela é explicativa quando ela está dando apenas um adicional. É o caso de: os meus pais que viajaram se divertiram. Quem foi que se divertiram? Que se divertiu? Os meus pais. Os meus pais se divertiram. E esses meus pais, olha, eles viajaram. Eu não estou especificando, não estou restringindo, limitando quais são os pais. Eu estou apenas dando uma informação adicional. E é por isso que pode ter aí as vírgulas, tá? Separando, isolando essa estrutura. É bom que você, Marcos Mendes, preste muita atenção, porque às vezes o CESP pergunta sobre as orações adjetivas, dando uma outra nomenclatura, indicando a estrutura intercalada, que é justamente a estrutura que interrompe a estrutura maior. Os meus pais se divertiram. Os meus pais que viajaram. Vejam que o que viajaram está aqui intercalando essa estrutura maior. Eu tenho, por conseguinte, uma estrutura intercalada. Uma vez, em uma prova, eu vi o CESP perguntando sobre uma estrutura em posição cônica. Ela estava se referindo às orações, a oração subordinada adjetiva que estava ali intercalada. Por que ela usou cônica? Em outro momento eu explico. O Wilson Rocha,
O Wilson Rocha, ele pediu aqui observações sobre as orações, a oração subordinada adversativa. Eu acredito, e isso acontece muito, tá, gente? Eu acredito que ele esteja aqui querendo saber sobre as orações coordenadas adversativas. A adversativa, ela não é uma subordinada, ela é uma coordenada. Só que quando o CESP apresenta para nós a oração coordenada adversativa, a banca gosta de comparar com a oração subordinada concessiva, porque ambas têm a mesma ideia de oposição. A mesma não, mas estão ali no nível da oposição. É importante que você consiga aprofundar os seus estudos para que você consiga fazer ali uma diferenciação entre uma subordinada uma subordinada concessiva e uma coordenada adversativa. Ambas num processo de oposição, mas que precisam ser ali diferenciadas. É muito importante, é essencial que você faça isso. Porque o CESP, quando cobra orações, ela não cobra classificação de orações. A banca não cobra classificação de orações. A banca cobra um entendimento semântico. O que é semântica? Sentido. Quais são os valores significativos que estão sendo ali representados. Por isso que algumas pessoas têm tanta dificuldade, ou outras pessoas têm facilidade, porque pensam ali no raciocínio lógico de responder às estruturas. O Alisson Mariano passou uma pergunta aqui que eu gostei muito. Quais os conteúdos com os quais devo me preocupar? E eu gostei, eu coloquei justamente nessa ordem da pergunta de Marcos, da pergunta de Wilson e depois a pergunta de Alisson, porque o Marcos e o Wilson, eles apresentaram os conteúdos com os quais você precisa se preocupar. Ali no topo, eu tenho as orações adjetivas, eu tenho as orações subordinadas concessivas e as coordenadas adversativas. Posso incluir aí o conteúdo de regência. Dentro do conteúdo de regência, o conteúdo de crase, ok? É super importante. E todo o conteúdo de pronome, porque eles adoram pronome. Não somente CESP, tá? Todas as bancas adoram pronome. Pronome é um conteúdo muito vasto, então se dedique a estudar pronomes. Mas não se dedique a estudar pronomes pensando somente em morfologia, pense em função sintática, porque pronome não pode ser estudado sem função sintática, ok? Então fica aqui a orientação para o Alisson de quais são os conteúdos mais importantes. Concordância, verbal e nominal. Regência, verbal e nominal. Crase, uma particularidade de regência. Orações adjetivas, super importante. Pontuação, pronomes, tudo de pronomes. E eu tenho aqui orações, diferenciação entre conjunções subordinadas concessivas e as adversativas, ok? Sonira Oliveira, ela mandou para mim um pedido. Eu quero saber informações sobre a prova. Nós vamos analisar justamente a prova. A Rosana Cabral, dicas de memorização, é o que nós vamos fazer justamente nessa primeira parte, que é a parte de interpretação de texto, a primeira parte da prova, que eu separei ali os combos de interpretação, correspondência oficial e depois aspectos gramaticais. Jéssica, ela indicou aqui para mim, tenho dúvidas com regência verbal nominal e concordância nominal e verbal nas questões da CESP. Como eu indiquei, eu acho muito bacana, porque os questionamentos, eles se relacionam bastante, não é? Como eu indiquei, quais são os conteúdos importantes? Regência e concordância são conteúdos importantes. Ter dúvidas sobre regência e concordância é algo muito natural, Jéssica. Você precisa realmente estudar com foco, com afinco. Eu não consigo em uma live aprofundar tanto. Teria que ser uma live só para regência e concordância. Mas eu acho que a oportunidade que a Ana está dando aqui para os concurseiros e concurseiras que estão me acompanhando é muito bacana. O curso de língua portuguesa para o MPU é um curso que vai servir para você fazer qualquer concurso organizado pelo CESP. É um curso CESP,
o foco ali em MPU, mas é um curso CESP de língua portuguesa. Então, quer focar em língua portuguesa estilo CESP? Ok. Vai lá na página do IMPA, cursoimpa.com.br, procura o curso do MPU e identifica a disciplina de língua portuguesa. Pega o pacote só de língua portuguesa, se for isso que você desejar, ok? Mas é algo que eu acho que você vai curtir bastante, vai achar interessante. Esses dois conteúdos são conteúdos que você precisa colocar realmente na sua lista de pedidos. E precisa olhar com muito carinho, porque dentro de regência tem crase. Em concordância, verbal nominal, você não tem somente a ideia de concordância, mas classificação de sujeito, por exemplo, que é um conteúdo que o CESP às vezes pergunta. Silvana Vieira França, ela me pergunta aqui, por onde devemos começar a responder uma prova de português? Eu achei ótima essa pergunta, Silvana. Questões de interpretação ou de gramática e a redação, fazer antes ou depois da prova? Muito legal, eu acho que é uma dúvida que muita gente tem, né? Quando tem redação, eu devo fazer antes ou depois? Eu costumo dizer o seguinte, se você faz antes, você fica muito tranquilo. Muito tranquilo. Você pensa, eu tenho tempo. E as pessoas, uma pessoa que tem uma estratégia de produção de texto, que já produz texto, leva em média 1h20 para fazer o texto e com rascunho e o definitivo. O ideal é que você leve só 40 minutos. No meu curso de redação, por exemplo, a minha técnica é técnica de produção de texto em 40 minutos, é um passo a passo. O que você tem que fazer em cada linha para evitar ter de produzir um rascunho, você já faz no definitivo. Quando você sabe o que vai escrever a cada linha, fica muito simples, tá? Eu não sugiro que você faça no início, mas cada um tem a sua estratégia. Eu também não sugiro que você faça ao final, mas prova fazer quando? Você vai fazer quando você estiver na metade da prova. É a minha opinião, é a minha sugestão. Por quê? Porque metade da prova você vai ter conseguido fazer bem. Vai para a redação e vai conseguir perceber que tem que se policiar. Quando você terminar a redação, você volta para o restante da prova objetiva, tá? Mas, como eu indiquei, cada um tem a sua estratégia. Você não consegue fazer todas as questões e a produção de redação se você nunca passou por isso, se você nunca se submeteu a uma simulação da prova. Então, é fundamental que você faça a simulação. Que no domingo de manhã, só de Salvador, não. Domingo pela manhã, você fica em casa, baixa uma prova e tente fazer a prova inteira, mensurando o tempo. Sem simulação, você não tem nem a identificação do processo de respiração, do que vai, de como o seu corpo vai ser comprometido. É necessário que você pense na respiração, no comprometimento do corpo, ok? Então, passe por simulação. Faça simulados. Isso é fundamental, ok? E aí você tem a objetiva, que ela perguntou aqui, questões de interpretação ou de gramática. As questões de gramática, elas são rápidas. Você não precisa, por exemplo, ler e entender o texto inteiro. Tem professor que diz, não leia o texto, vai direto para as questões. Não vai funcionar isso para as questões de interpretação. Esqueça. Você só vai conseguir fazer as questões de interpretação do CESP se você tiver um conhecimento prévio. Aí tem alguns outros professores de escola, né? Eles falam, leiam o texto mais de uma vez. Cara, você não tem tempo para isso. Você não tem tempo para fazer a leitura do texto mais de uma vez. Você já tem que fazer uma primeira leitura super comprometida e articulada. E é justamente o que se casa com a pergunta aqui, o pedido de Rosana Cabral, dicas de memorização. Então, a estratégia com a qual nós vamos trabalhar no processo de leitura e interpretação do texto é justamente uma técnica de memorização para te dar uma dinâmica de leitura, primeira leitura já comprometida para você reter informação do texto e para a questão. No máximo, você vai ter que voltar em um dos fragmentos, mas o entendimento do texto você vai ter uma noção bem clara. Depende do que você queira. Eu tive um aluno, o Matheus,
que decidiu não fazer as questões de interpretação. Ele foi direto para as questões de gramática, fez as questões de gramática, fez as questões de correspondência oficial e depois foi para as outras disciplinas. Sobrou tempo, voltou para as questões de interpretação. Uma técnica, uma dinâmica, uma estratégia utilizada. Mas isso é o Mateus. Cada pessoa tem o seu formato. E volto a falar para você. Se você não faz o treinamento, esqueça, você não vai encontrar formato algum. Se você não se submete a uma simulação, não vai encontrar formato algum. Diógenes, amor, alguém mandou pergunta? Olha a minha miopia aqui. Não? Ok, vamos aqui. Quer mandar pergunta? Diógenes está ali para justamente fazer a leitura para mim, ok? A última dúvida que eu selecionei, eu não consegui selecionar todas, foram muitas dúvidas. No entanto, como eu queria trazer, eu desejava trazer realmente as questões mais pertinentes, aqui eu considerei que ajudariam a maioria, eu selecionei essas aqui para trazer para vocês, porque eu acho que realmente é um recorte, elas mostram um recorte do que as pessoas mais temem em relação ao CESP. O Rafael, ele perguntou sobre a diferença de adjunto adnominal e complemento nominal. Gente, isso é muito importante. Muito importante. O CESP pergunta de uma determinada maneira e a FGV pergunta de uma outra forma, tá? Eu vou falar sobre as duas formas justamente para que vocês entendam com o conteúdo que é recorrente. A FGV, o CESP, perdão, ele seleciona duas estruturas e pergunta: as estruturas selecionadas são idênticas morfossintaticamente? Se ele pergunta se são idênticas morfossintaticamente, ele está perguntando para você se tem a mesma classificação morfológica, a mesma classe gramatical e se tem a mesma função sintática. Então, normalmente, ele seleciona justo o complemento nominal e o adjunto adnominal. A FGV, ela pergunta, ela coloca lá 5 proposições, 5 construções e pergunta qual delas se diferencia. Mas isso ela está perguntando sobre adjunto adnominal e complemento? Sim, ela pergunta 4, ela coloca 4 estruturas de adjunto e uma de complemento, ou 4 de complemento e uma de adjunto. A diferença é super simples, é muito mais simples do que você imagina. Ambas as estruturas, adjunto adnominal ou complemento nominal, se relacionam com um substantivo. Vão se relacionar com um substantivo. Sendo que o complemento nominal só se relaciona com um substantivo abstrato. O adjunto pode se relacionar tanto com um abstrato quanto a um concreto, ok? Então, a dúvida só acontece com substantivos abstratos. O complemento nominal, ele pode se relacionar com substantivo abstrato, com advérbio e com adjetivo. Ambos aqui sem sentido completo, ok? Mas a nossa dúvida é com o substantivo abstrato. Por exemplo, a palavra amor. Amor é um substantivo abstrato. O amor de mãe pelos filhos é grande. O que é grande? O amor. Amor de quem? A quem pertence o amor, tá? É justamente os filhos. Então, a ideia de posse, quem está identificando o agente desse amor. E quem está recebendo? Os filhos. Perdão, acabei trocando. O amor de mãe, quem está dando amor é a mãe. E quem está recebendo amor são os filhos. Então, você pensa, dentro desse universo, entre o elemento que é agente e o elemento que é paciente, ou seja, o elemento que dá amor e o elemento que recebe amor. O elemento que dá o amor é o adjunto adnominal. E o elemento que recebe o amor é um complemento nominal, ok? Então, o investimento do governo em educação. Quem está investindo? O governo. E quem está recebendo o investimento? A educação. Então, o governo é um agente e a educação é um paciente. O governo está dando investimento, a educação está recebendo investimento. Quem dá, quem é o agente, é um adjunto adnominal. Quem recebe, quem é o paciente, é um complemento nominal. Isso vai acontecer quando houver a dúvida ali com relação
ao substantivo, abstrato e a diferenciação entre adjunto e complemento. Para a FGV, essa é uma questão certa. Para o CESP, não é uma questão tão recorrente, mas é muito possível de ser apresentada. Finalizada essa primeira etapa de nosso encontro virtual, vamos analisar a prova. Vem aqui, Diógenes. Vamos para o slide rapidinho para os meninos darem uma olhadinha. Eu tenho o CESP, é uma prova de 2015, Ministério Público da União. Essa prova, como eu indiquei para vocês, é uma prova dividida em 3 momentos. É um momento de interpretação, um momento de correspondência oficial, um momento de aspectos gramaticais. Tem 2 textos, mas eu só selecionei um texto para que nós conseguíssemos identificar isso de uma forma mais rápida, tá? Se eu fosse analisar toda a prova em um momento de live, seria uma live um pouquinho mais extensa. Essa prova, gente, esse texto aqui, pelo amor de Deus, esse texto aqui, deixa eu ver se eu vou ficar Você consegue me colocar no meio depois, quando chegar na parte do texto, Diógenes? Para eu não ficar atrapalhando a leitura do texto. Vamos lá. Você me coloca depois aqui no meio, tá? Para não atrapalhar a leitura. O CESP tem uma característica muito interessante para a seleção de textos. Ele gosta de selecionar textos altamente filosóficos. Ele gosta muito de fazer referência à filosofia, à ciência política, textos que nem todas as pessoas têm uma dinâmica de leitura tão interessante. Então, esse texto traduz muito bem, ele consegue mostrar muito bem essa característica do CESP, esse perfil do CESP, de nos apresentar um texto um pouquinho mais complicado de ser analisado. Estou perfeita aí nesse ponto. Vamos fazer a leitura procurando algumas coisinhas. Eu vou falar para vocês rapidinho aqui, eu vou passar para esse slide. Vou falar para vocês o que você precisa procurar no texto para fazer uma leitura já sistematizada com técnicas de leitura dinâmica e memorização. Quando nós fazemos a leitura de um texto, nós precisamos procurar o assunto. O que é assunto? Assunto é uma palavra que se repete muito. A que mais se repete no texto é o assunto. Está no topo da pirâmide, tá? A palavra mais relevante. Depois, nós definimos o tema, que são os termos que estão aqui no entorno do assunto. E nós vamos conseguir estruturar justamente uma frase que nos norteará em relação ao eixo temático. Nem todo texto tem argumento, mas todo e qualquer texto tem assunto, tem tema e tem ilustração. A ilustração, ela será chamada de argumento no momento em que nós percebermos que existe uma tese no texto. O que é tese? É justamente uma opinião. Quando você percebe que tem uma opinião, beleza, conseguiu identificar que é uma tese ali. O texto, ele é organizado em 3 etapas. Eu não estou falando sobre 3 parágrafos, eu estou falando sobre 3 etapas. A introdução, que é a apresentação do assunto e do tema. O desenvolvimento, que é um momento, sobretudo, em que nós trabalhamos com as ilustrações, que pode ser um dado, um fato, uma citação, uma referência histórica, geográfica. E a tese, que é normalmente apresentada na conclusão. Por que eu falo normalmente? Porque às vezes a tese está em outro momento. Você percebe ao longo do texto, mas normalmente a tese é explicitada na conclusão. Isso é até interessante para o processo de produção de texto, tá? Quando você quer saber como deve estruturar um texto, essa técnica de leitura vai te ajudar bastante. Vamos aqui voltar ao nosso texto, a leitura desse nosso texto. Vamos aqui, eu vou fazer a leitura com vocês, tá? Ou para vocês. E irei fazer algumas considerações pensando no assunto, no tema, na ilustração e na tese, se houver.
Vamos lá. Na organização do poder político do Estado moderno, à luz da tradição iluminista, o direito tem por função a preservação da liberdade humana, de maneira a coibir a desordem do estado de natureza, que, em virtude do risco da dominação dos mais fracos pelos mais fortes, exige a existência de um poder institucional. Mas a conquista da liberdade humana também reclama a distribuição do poder em ramos diversos, com a disposição de meios que assegurem o controle recíproco entre eles para o advento de um cenário de equilíbrio e harmonia nas sociedades estatais. A concentração do poder em um só órgão ou pessoa viria sempre em detrimento do exercício da liberdade. É o que, como observou Montesquieu, todo homem que tem poder tende a abusar dele. Ele vai até onde encontra limites. Para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder limite o poder. Até Montesquieu, não eram identificadas com clareza as esferas de abrangência dos poderes políticos. Só se concebia sua união nas mãos de um só, ou então sua separação. Ninguém se arriscava a apresentar, sob forma de sistema coerente, as consequências de conceitos diversos. Pensador francês do século XVIII, Montesquieu situa-se entre o racionalismo cartesiano e o empirismo de origem baconiana, não abandonando o rigor das certezas matemáticas em suas certezas morais. Porém, refundindo as especulações metafísicas que no plano da idealidade serviriam aos filósofos do pacto social para a explicação dos fundamentos do Estado ou da sociedade civil, ele procurou ingressar no terreno dos fatos. E é engraçado, porque você termina de ler esse texto na hora da prova, na hora do concurso, chega a babar. Pense em 1000 coisas, menos na resolução. E bate um desespero que você imagina, vou ler de novo. Não, a sua leitura ela tem que ser sistematizada mesmo. Você tem que procurar treinar isso em casa antes de fazer a prova. Qual é a palavra que mais se repete? Aposto que você pensou. Poder. Sem olhar para o texto. Poder é uma palavra que se repete do início ao final do texto. Ele, sem sombra de dúvidas, está tratando justamente do poder. Mas o que em relação ao poder? O que mais tem aí nesse texto? Quais são as outras palavras que se repetem com tanta força quanto poder? Não, porque está lá no topo o poder. Mas se repete muito. Quais são as palavras que se repetem muito? Nós temos Estado, nós temos direito, a ideia do direito é muito forte. Nós temos a questão de filosofia Montesquieu. Então, você tem, pensando na estruturação de um tema, como Montesquieu modificou a relação do Estado no que diz respeito ao poder. Essa percepção, essa forma de olhar. Ok? Nós temos aí o nosso tema. Esse texto, ele apresenta muita ilustração. A frase de Montesquieu, a questão aqui da tradição iluminista, nós temos a questão de ele ser um pensador do século XVIII. Isso tudo é dado, é fato, é citação, é referência histórica, ok? Então, nós temos aí ilustrações por hora. Esse texto é um texto argumentativo. Você sai da leitura do texto concordando ou discordando. Eu tenho aqui neste período que começa na linha 6 e termina na linha 10, eu tenho uma opinião do autor. A conquista da liberdade humana também reclama a distribuição do poder em ramos diversos, com a disposição de meios que assegurem o controle recíproco entre eles para o advento de um cenário de equilíbrio e harmonia nas sociedades estatais. Vejam que neste momento você encontra várias construções, várias palavras que estão dentro da proposta temática, justamente Estado, com a questão da sociedade estatal. Eu tenho aqui
A ideia de equilíbrio e harmonia, que são elementos relacionados à justiça. Nós temos a palavra poder, e nós temos uma palavra aí que eu não citei, que é a ideia da liberdade. No nosso enunciado, nos nossos enunciados, no caso, nós temos algumas perguntas que podem ser feitas, mas sempre relacionadas aos tópicos que eu vou apresentar. O enunciado pode te perguntar algo sobre, e vamos seguir, o assunto e o tema. Normalmente ele chama de assunto o tema, tá? Então, quando eles colocarem qual é o assunto do texto, ele está tentando identificar qual é o eixo temático mesmo. Então, o assunto, o tema nos enunciados, eles podem ser considerados sinônimos, ok? Na estratégia de interpretação, não podem ser considerados sinônimos. Mas dentro do enunciado, quando ele pergunta o assunto, ele está querendo saber o tema. O enunciado, ele pode cobrar assunto, tema, ele pode cobrar argumentos ou ilustração, como o autor consolida ou concretiza ou dá consistência ao seu posicionamento. Isso é argumento, isso é ilustração. Ou o enunciado pode perguntar algo relacionado à tese, à opinião. De acordo com o texto, a liberdade só será possível se... Isso é opinião, ok? Eis que ele não analisou porque ele achou muito simples. Quando nós temos duas razões para perdermos uma questão de interpretação no CESP. Primeira razão, nós subestimamos as questões. Segunda razão, nós superestimamos as questões. Nós temos que tratar as questões de interpretação do CESP de uma maneira muito racional. Não pode haver desequilíbrio nas assertivas do CESP. Você não pode encontrar na assertiva uma palavra que não faz parte do texto, não pode. Tem que estar no texto, direto ou indiretamente, explicitamente ou implicitamente, mas você tem que encontrar um termo no texto que faça casamento com a questão, com o enunciado. Você não pode desconsiderar isso. Uma outra questão, você não pode encontrar no enunciado da questão algo que careça. Então, ou é o excesso ou é a carência, tá? Para que a questão, para que a assertiva esteja realmente redonda, você tem que encontrar todos os elementos que estão na assertiva lá no texto, ok? A primeira questão, eu selecionei logo o fragmento que a gente precisa, ao qual nós precisamos retornar, e aqui o enunciado. Olha só que coisa mais linda, mais cheia de graça. Primeira questão. Montesquieu busca a explicação dos fundamentos do Estado ou da sociedade civil de forma análoga aos metafísicos. Quando é que ele trata dos fundamentos do Estado, da sociedade civil e dos metafísicos? Aqui, ó, na linha 25. Na linha 25, nós temos: porém, refugindo as especulações metafísicas que no plano da idealidade serviram aos filósofos do pacto social para a explicação dos fundamentos do Estado ou da sociedade civil, ele procurou ingressar no terreno dos fatos. Olha, ele é Montesquieu. Eu encontro aqui a ideia de, porém, ele procurou ingressar no terreno dos fatos. Eu já encontro esse porém aqui, que vai me dar uma ideia de oposição. Eu tenho já que ficar muito esperta. Tem algumas classes gramaticais que são fundamentais para a interpretação de texto. Conjunção, advérbio, verbo e artigo. Por mais incrível que pareça, o artigo é super importante. A conjunção aqui, porém, que vai me dar uma ideia de oposição, é muito importante. Aí, além deste termo, além dessa conjunção, nós temos o verbo refugindo, que é sinônimo de fugir, tá? Refugir é sinônimo de fugir, escapar, ok? Ele está escapando às especulações metafísicas, então ele está se mantendo em oposição. Na estrutura da questão, ele indica: Montesquieu busca a explicação dos fundamentos do Estado ou da sociedade civil de forma análoga
análoga é em parceria. Relacionando, ok? Interagindo. Eu tenho, portanto, no texto uma ideia de oposição e no enunciado da questão uma ideia de correlação. Portanto, isso aqui, olha nosso gabarito, é falso. Muita gente, no entanto, erra. Por quê? Porque como refugindo não é um termo do nosso vocabulário comum, pelo menos na maioria das pessoas, quando você vai para a questão, parece que você deleta a palavra refugindo. Parece que você não leu a palavra refugindo. E aí você vai encontrar todos os elementos necessários, necessários não, todos os elementos que constavam ali no texto, aí diz assim, essa questão parece. Quando você for fazer a questão, é interessante que você selecione do enunciado as conjunções, os verbos, entenda realmente em quantas partes o enunciado está estruturado, ok?